Olá pessoal, tudo bem? Faz tempo que eu não gravo para o canal e hoje retornando aqui para vocês, vou falar um pouco sobre uma ferramenta um pouco diferente, saindo um pouco do foco do canal que eu falei desde então, que era Godot. Hoje eu vou trazer a vocês sobre o Pentaho, tá bom? Pentaho é uma ferramenta de Business Intelligence. É uma ferramenta de Business Intelligence, ela é criada para você trabalhar dentro do foco empresarial com informações do negócio do cliente para inteligência empresarial. Então, qual que seria mais ou menos a ideia? Seria coletar dados do cliente para gerar informações para esse cliente que sejam úteis para a tomada de decisões, tipo venda de ações, compra de novos negócios, aumento de redução de custos, aumento de custos, entre outras coisas. Essas informações que você coleta e gera para o cliente, né, ajuda o cliente na tomada de decisões que envolvam o âmbito financeiro ou qualquer outro tipo de âmbito, né, seja até mesmo, por exemplo, o âmbito de qualidade do negócio geral. E essas ferramentas auxiliam nisso. A mais conhecida hoje em dia seria o Power BI, que também é uma ferramenta para Business Intelligence. Mas a que eu vou trazer para vocês aqui, a Suite Pentaho, o Power BI, a Microsoft também tem ferramentas que versam entre vários setores, né, que você pode fazer várias partes do BI com ela, mas normalmente a gente escuta mais falar do Power BI. Então eu vou trazer aqui a Suite Pentaho, que ela também versa sobre várias áreas do BI, e vamos falar um pouquinho dessa suite e sobre a ferramenta, né, dessa suite que nós iremos trabalhar, que é o PDI, o Pentaho Data Integration, que é uma ferramenta de ETL. Então vamos lá. O Pentaho, ele é uma ferramenta open source, tá? Você também é uma ferramenta free, você também tem a versão paga dele, que você tem um suporte. Você pode baixar ele desse site da SourceForge. Ele atualmente é sustentado pela Hitachi Vantara. E estando nessa página, você pode vir aqui em Files, escolher a versão que você deseja. Aqui no nosso vídeo nós iremos trabalhar na versão 9.0. E aqui dentro você tem as diversas ferramentas da suite, né? O servidor, Others, Client Tools, Plugins, entre outras. Se você quiser diretamente trabalhar com o PDI, você pode clicar aqui em Download Latest Version, que você vai baixar a versão 9.2 do Pentaho Data Integration, ou aqui dentro desse caminho que eu entrei, aqui na parte de Client Tools, você vai aqui em PDI CE 9.000.423, que é a versão desse vídeo, e baixa. Normalmente é a versão que tem mais downloads, tá? Você também tem outras opções aqui como o PRD, que é o Report Designer, que você utiliza esses dados para gerar relatórios, ou seja, PDFs e afins. Você tem o SW, que é o Workbench, que é uma outra ferramenta para você gerar cubos, que é a parte um pouquinho mais complicada, entre outras ferramentas desse range, né, de ferramentas aqui da Suite Pentaho. As que eu diria mais importantes, assim, mais conhecidas, são o Data Integration, né, que é uma ferramenta de ETL, e aqui na parte de server que nós temos o Pentaho Server, né, que é conhecido como Business Analytics Server, que é uma outra ferramenta bem interessante também, que você utiliza para você ter um servidor Tomcat, onde você pode criar esses relatórios web, onde qualquer um da sua empresa, né, você consegue aferir acesso a essas pessoas através do próprio Tomcat, que ele tem toda uma interface lá, e essas pessoas têm acesso a esses relatórios. Mas então vamos lá na nossa ferramenta de ETL. Após ter baixado, ela é apenas um zip, tá?
vocês vão ter aqui a pastinha Data Integration. E abrindo a pastinha Data Integration, vocês vão ter esses arquivos. O que é necessário para você rodar o Pentaho? Ter essa pasta, né, você ter extraído o Pentaho, e você ter instalado o Java na sua máquina, ter configuração de administrador na sua máquina, ou algum conhecido usuário que tenha acesso ao administrador, e entrar nas configurações, né, de variáveis de ambiente e criar uma variável de ambiente com esse nome, Pentaho Java Home, apontando para o caminho do Java da sua máquina, pode ser o JRE, onde ele está instalado. Somente isso. Você tendo isso, você consegue rodar o arquivinho Spoon com S maiúsculo no Windows ou Spoon com S minúsculo no Linux. Lembrando que no Linux, tá, vocês não precisam ter essa variável de ambiente, somente o Java instalado. Então vamos abrir aqui e dar uma olhada na carinha do Pentaho. Aqui vocês não vão estar vendo, porque está na minha outra tela, mas vai abrir tipo uma pop-up mostrando a janelinha do Pentaho Data Integration, que é uma janelinha dele carregando. E ele demora um pouquinho mesmo para carregar, tá? Então vocês aguardem um pouco esse processo, que assim que ele abrir eu irei trazer aqui na janela para vocês acompanharem. Então aqui está o nosso Pentaho Data Integration. Pentaho Data Integration é uma ferramenta de ETL, tá? O que significa ETL? Significa Extract, Transform e Load, que é um processo de você extrair informações, você transformar essas informações e você carregar essas informações. Então vamos supor, por exemplo, que o nosso cliente ele tem vários arquivinhos do Excel na máquina e também tem um banco de dados de alguma aplicação que ele precisa juntar essas informações do Excel com o banco de dados para ele ter acesso a uma informação, por exemplo, de quanto ele está lucrando com a venda dos seus produtos, tá? Então, o meu cliente ele quer saber isso. Eu quero saber quanto eu estou lucrando com a venda dos meus produtos. Eu tenho esses Excels aqui na minha máquina que tem uma informação X do meu produto e eu tenho esse banco que tem uma informação Y. Eu preciso juntar isso e arrumar essa informação para que eu tenha essa informação final de quanto eu estou lucrando, entendeu? Tirando o gasto que eu tenho, quanto que eu lucro. O ETL faz isso. O ETL vai conseguir pegar tudo isso de Excel, pegar o que tem no banco de dados, vai conseguir analisar essa informação e vai conseguir jogar essa informação para algum lugar onde eu consigo usar ela da forma que o cliente quer, gerando um dashboard, gerando uma outra planilha ou qualquer coisa do tipo para o cliente, entendeu? Aqui no Pentaho, aqui eu vou dar só uma visualizada geral, tá bom? E daí depois a gente parte para os principais tipos de dados ali. Eu não vou explicar tudo, porque é bastante coisa que tem sobre o Pentaho. A gente passa pelos principais tipos de dados para vocês terem uma noção geral, que é realmente a ideia dessa aula, dar uma noção geral para vocês. Então o Pentaho ele trabalha com transformações e job, que você pode criar aqui no começo, tá? Eu vou criar aqui uma transformação, mas depois vocês vão entender a diferença de transformação para job. Só para vocês verem a carinha aqui de como é. Você criou uma transformação, ele abre essa janela, que aqui é a área onde você vai desenvolver o seu ETL. Aqui são o que você tem disponível para você desenvolver o seu ETL. E aqui opções gerais, né? Rodar o seu ETL, aqui visualizações que você está usando, design são os itens que tem, você pode salvar, abrir outro ETL e coisas do tipo, tá bom? Então aqui, por exemplo, vamos supor que eu queira pegar um arquivo. Eu posso vir aqui em Input, ó, e eu tenho vários tipos de arquivo. Então eu posso pegar um XML, eu posso pegar uma tabela de um banco de dados, um Excel, um Access, um arquivo de texto, um CSV, entre outros tipos de arquivo. Então eu posso pegar essa informação
e fazer o que eu quiser com ela. Aí você já vem aí, por exemplo, a possibilidade, né, no caso lá do nosso cliente fictício, de eu pegar todos os Excels dele e de pegar a tabela dele e fazer algum trabalho com tudo isso para eu jogar em algum lugar. De mesmo modo que eu tenho um input, eu tenho o output. Então, o output, por exemplo, eu posso coletar toda essa informação e jogar isso numa outra tabela, fazer um table output ou um test file output. Ou até mesmo, se eu quiser fazer uma planilha para o cliente, um Microsoft Excel Writer ou um Microsoft Excel Output. Ou seja, eu reúno toda essa informação, filtro ela, faço o que quero com ela e tenho um output para o cliente do jeito que ele quer, para ler. Então aqui, só para exemplificar como funcionam esses steps e essas ligações, eu vou pegar aqui um step chamado Generate Rows. Cada caixinha dessa aqui é um step, tá? E aqui dentro, se você clicar 2 vezes, você vai ter a carinha de cada step. Então, cada step, ele vai ter as configurações internas dele. Então, aqui no caso desse Generate Rows, ele é um step onde eu posso gerar linhas, né? O Pentaho, ele funciona como linhas e colunas, então eu posso gerar essas linhas e colunas e fazer alguma coisa com ela. Então, aqui, por exemplo, eu posso definir um valor, o tipo dele ser string e o valor dele ser valor, e gerar 10 linhas desse cara, né? Ou se eu quiser 2 colunas, valor 2. Posso esse cara ser um integer. E aqui ter o valor 10. Aí, se eu... Vamos salvar aqui. Ó, a gente escolhe, ele vai salvar como um teste.ktr. Se eu rodá-lo, e a gente vai vir aqui em Preview Data, a gente consegue ver ó, que gerou nossas 2 colunas com os 10 valores iguais. Tá? E aqui eu posso ligando esses steps para fazer um trabalho. Então, por exemplo, se eu quero aqui, ó, vamos pegar um outro step aqui, ó, um Data Grid. Tá? Vou deletar esse Generate Rows. Data Grid ele é parecido com o Generate Rows, mas eu consigo fazer mais dados em cima daquele range que eu escolhi. Então aqui eu vou colocar valor, vai ser um integer, e eu vou colocar aqui ó, no data os valores que eu vou ter. Então eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Se eu rodar isso, ele vai criar para mim 10 linhas com todos esses valores, né, que eu defini lá no valor. E se eu quiser que apenas valores maiores que 5 continuem? Se eu fosse inserir isso, por exemplo, num banco, mas eu quero só o que tenha valor maior que 5. Eu tenho um step chamado Filter, que eu posso ligar, ó, eu clico nessa caixinha segurando o Shift, ele vai gerar para mim essa linha e eu ligo ele no outro, tá? Aí eu posso vir aqui em Filter, no primeiro campo eu seleciono o valor, e aqui eu seleciono a condição. Então aqui eu posso selecionar, por exemplo, que eu quero maior, e o valor 5. Ele é um integer, então a informação está batendo. E aqui eu vou dizer o que vai acontecer se esse valor for maior que 5. Então aqui, por exemplo, eu posso pegar um dummy. Um dummy é um vazio, tá? É só para eu saber para onde que esse valor foi. Então aqui, ó, por exemplo, filter, eu tenho o resultado true e false. Então se for true aqui, eu mudo o nome dele aqui, ó, para verdadeiro. Mais uma dica, pessoal, se vocês clicarem em Help em qualquer um desses steps, ele vai abrir a janela onde tem a documentação desse step, tá? E aqui eu dou uma cópia e falso. Então aqui eu ligo o nosso caminho de falso. Se eu rodar agora e vier aqui nesse cara, eu vou ter o 6, o 7, 8, 9, 10, que é maior que 5, e aqui eu vou ter o 1, 2, 3, 4, 5. Então vocês veem como vocês conseguem trabalhar com os dados de forma fácil, né? E ter um input, uma transformação desses dados e um output, né, da maneira que vocês quiserem dessa informação. Esse é o princípio do Pentaho. Então agora eu vou mostrar para vocês as principais formas de dados que o Pentaho trabalha e explicar um pouquinho sobre cada forma, cada tipo desse dado e dar um exemplo, né, desses steps, desses dados que estão aqui,
para vocês. Então, primeiro aqui a gente vai trabalhar com CSV, tá? Eu vou abrir aqui. CSV, ele é um Comma Separate Values, valores separados por vírgula, tá? Ele nasceu com esse nome, mas hoje em dia qualquer separador, qualquer delimitador pode ser chamado de CSV. Então, se eu tenho separação por pipe, por ponto e vírgula, por qualquer caráter, por espaço, por tabulação, ele pode ser chamado de CSV. Aqui nesse caso, eu tenho um CSV separado por ponto e vírgula. Então, ele é sempre assim, ó. Ele é o header, né, que é os nomes das nossas colunas, e depois os valores, eles sempre seguem essa lógica, ó. Então, é valor, 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 header, header, header. Ou seja, ao contrário, né, header, 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 valor, valor, valor. E sempre o último não tem, né, que é o quebra de linha. Então, vamos abrir ele aqui para analisar ele. Então, aqui, por exemplo, eu tenho o step, onde eu estou buscando esse CSV e falo para ele qual é o delimitador, né, desse CSV, que é o ponto e vírgula. Ele, para mim, aqui já traz, aqui clicando em obter campos, todos os valores que tem nesse CSV, que é nome, sobrenome, idade. Se eu der um preview, ele já traz para mim, ó, como está lá no arquivo, né, que é o nome Carlos, sobrenome Antunes e idade. Então, as duas linhas que eu tenho, que é a mesma coisa que eu tenho aqui no arquivo. Tá vendo, ó? Carlos Antunes, Maria Aparecida, 3429. E esse step é só para eu mostrar na tela, mostrar lá no log, essas informações que estão vindo desse cara, tá? Então aqui eu separo falando que é do CSV, e isso a gente vai usar mais para frente no job, que eu vou explicar para vocês. E aqui embaixo eu estou gerando, né, com o data grid, esse nome, sobrenome e idade. Então estou gerando novos valores, né, 2 novos nomes e idades. E estou gravando um novo CSV com o nome aqui de dados 2. Esse aqui é tipo uma variável do Pentaho que define a pasta onde está essa transformação. E aqui os campos que eu estou trazendo os campos lá do data grid, né, que é o nome, sobrenome e idade. Até colocar aqui para cima para ficar igualzinho, nome, sobrenome e idade. Então, se eu executo... E aqui interessante, pessoal, é que eu estou colocando como delimitador o pipe, tá? Então, vocês vão ver um delimitador diferente quando eu executar isso daqui. Então, se eu executar isso daqui agora, ele traz aqui para mim, ó, no write log, que ele traz os valores do CSV que eu busquei. Então, é a Maria Aparecida 29 e o Carlos Antunes. E aqui no arquivo, ele gerou o dados 2. E se eu abrir esses dados 2... ele vai ter a mesma sequência, só que separado por pipe. Então, vocês veem que a gente consegue gerar esses arquivos também, né? E trabalhar com eles, gerar essa informação a partir do Pentaho. Então, esse é o CSV. Então, agora a gente vai olhar no XML. XML, muitos de vocês devem conhecer, tá? A estrutura dele é essa, é sempre o cabeçalho informando a versão do XML. Aí nós temos tags, como se fossem HTML, né, de abertura e fechamento. E nós podemos ter valores nessa tag. Então aqui, por exemplo, eu tenho uma tag cadastro. Dentro dessa tag cadastro eu tenho 2 tags pessoas. E dentro dessas tags pessoas eu tenho o nome, sobrenome e idade de cada uma dessas pessoas, né? Aqui poderia ter ser, por exemplo, pessoa, em vez de pessoas. Então aqui eu tenho os mesmos nomes, ó, Carlos Augusto e Maria Aparecida. Então vamos abrir ele lá para olhar ele. Então, XML. Então aqui nós temos a mesma informação, né? Eu estou buscando o XML nosso lá, pegando o content aqui a partir de pessoas. Isso é muito interessante, eu até aconselho que vocês estudem um pouco sobre a estrutura do XML, porque dependendo de como você puxa o expat do XML, você não consegue retornar todas as pessoas daquela lista. Então você tem que puxar ele da maneira correta para você conseguir puxar o XML corretamente. E os fields, né, nome, sobrenome e idade. E da mesma forma eu estou jogando isso na tela. E aqui a mesma coisa, eu mapeio lá no data grid e gravo esse XML lá como dados 2. Tá? Então aqui só tem um ponto interessante a falar do XML, é que no XML eu consigo aqui pegar o parente do XML e dar um nome para ele, que é o cadastro, e a ROM do XML dá um nome que é pessoas.
Então o que acontece é o parente é esse cara. Ó. Então se eu estou inserindo esse cara, o parente é esse cara e o ROM é esse cara. Então eu consigo montar essa mesma estrutura usando só o step do XML. Tá? Se fosse uma estrutura maior, eu não conseguiria. Mas essa estrutura simples, eu consigo trabalhar só usando esse cara do gravar XML. Então vamos gravar para vocês darem uma olhada. Então aqui, ó, executei, tá os nossos dados, né, XML, Maria Aparecida e Carlos Augusto. E lá na pasta, no dados 2, se a gente editar, a gente tem ó, o XML, blá blá blá, cadastro e mesma coisa. Antônio Carlos e Josefina Augusta 5045 são os dados lá do nosso data grid. Aqui ele não está formatado bonitinho porque o dados 1 eu formatei, o dados 2 não, mas se vocês colocarem em qualquer negócio de XML, ele vai validar a estrutura. Então já que falamos do XML, vamos agora para o JSON. Essa é a estrutura do JSON, tá? Eu não vou me aprofundar muito nela, mas basicamente ela está aqui na mesma estrutura lá do XML. Eu tenho um cadastro, tenho pessoas e dentro dessas pessoas eu tenho todas as pessoas. No caso aqui eu tenho duas, tá? Então eu entro uma lista de pessoas aqui e depois outra. E eu repliquei para a gente ter uma diferencinha que a gente vai ter lá na transformação com JSON no Pentaho, tá? Então vamos aqui no JSON. Então aqui é a mesma coisa, eu tenho o getJSON, o arquivinho, o content, os fields, né, que está vindo. Então aqui se eu selecionar os fields, ele vai deixar eu abrir o JSON e eu vou conseguir selecionar de forma simples esse JSON, né, ele já vai trazer esse caminho para mim. Então essa parte é bem simplificada. E aqui mostra na tela nada demais. Agora aqui que está a nossa pequena diferença, tá? Se eu só mapear os campos, os mesmos campos, o Antônio Carlos e a Josefina Augusta direto no JSON, eu não consigo alcançar aquela estrutura. Porque o que eu consigo colocar no JSON é só o block name. E o que seria o block name? O block name, ele seria... ele seria esse cara, pessoas. Então eu não consigo alcançar esse cara, cadastro. Então eu consigo alcançar pessoas e trazer esses caras, mas o cadastro não. E se eu quero manter a estrutura, eu tenho que fazer algo diferente. Tá? Depois a gente vai executar tudo isso para vocês entenderem. Então aqui, para alcançar aquela estrutura, o que eu fiz? Aqui eu usei um step chamado group by, que ele vai agrupar todas as linhas que estão vindo do resultado, no caso a minha são duas, e vai concatenar essas linhas separadas por barra. Então eu estou agrupando o nome, sobrenome e a idade, e vai separar por barra. Então nesse momento, o que eu tenho é mais ou menos isso. Ó. Eu vou fazer só do nome. Então o nome eu tenho o Antônio e a Josefina. Então quando eu agrupar Antônio e a Josefina, eu vou ter Antônio barra Josefina, e na próxima coluna o resto dos valores, tá? Depois eu vou mostrar aqui, vocês vão entender melhor. Então agrupei, aí eu uso um step chamado de JavaScript Value, que eu consigo trabalhar com JavaScript. E aí aqui tem que conhecer JavaScript, mas basicamente eu estou pegando esses valores que foram criados e fazendo um split nele pelo pipe, e aí eles viram uma array, e aí eu itero por essa array, e gero o valor interno desse conteúdo do meu JSON, né? Que o meu valor interno é esse cara, então ele gera essa estrutura aqui. Então aqui, por exemplo, é 2, se fosse 3, 4, 5, 6, ele ia gerar essa estrutura separando por vírgula cada uma sem problema nenhum, eu ia ter essa estrutura gerada. Aí depois ele cria uma final string, pegando o começo da estrutura, né, que é o cadastro e pessoas, inserindo aquela estrutura do meio que eu tenho, né, que vem aqui do meu laço, e fechando a minha estrutura final, para eu ter o JSON final. Eu tendo isso, eu salvo isso como um test file output, não como um JSON output, porque eu já tenho todo o conteúdo do meu JSON, então eu não preciso de gerar esse JSON, eu já tenho, eu gero ele como um arquivo. Então eu gero como JSON, eu não coloco nenhum separador, nenhum enclosure, né, para ele não dar problema, não coloco o header também. E no fields é só final string, que é só o meu JSON montado. Então, na hora que eu executo isso,
Eu tenho aqui na tela os dois, né, que veio do JSON, Maria Aparecida e o Carlos Augusto, que é essa primeira linha. Esses dois caras eu vou ter aqui, ó, dados dois, aí vocês já vão entender lá que ele não gera a estrutura. Então eu tenho aqui, ó, que é o começo, que eu falei que é o pessoas, então o data e o conteúdo, né, que é o Carlos, Antônio Carlos e Josefina Augusta. E no 3, que foi gerado pelo JavaScript, eu tenho o completo, que é cadastro, pessoas, e aqui a estrutura, né, que é o Antônio Carlos e a Josefina Augusta. Então eu tenho a estrutura completa no mesmo padrão. Então agora que vocês já viram do JSON, a gente vai dar uma olhada em banco. Então aqui banco é o mesmo processo, tá? Eu tenho um banco aqui local na máquina, que é esse banco do jQuery, tá? jQuery é um banco local, é um banco que você pode criar na sua própria máquina. Eu vou abri-lo aqui para vocês possam olhar o conteúdo dele. Então aqui, ó, eu tenho um banco com uma tabela chamada cadastro e a coluna ID, nome, sobrenome, idade, e eu tenho dois cadastros, que é o Carlos Augusto e a Maria Aparecida. Então esse cara, primeiro, ele faz um select, né? Então é interessante vocês saberem alguns comandos de banco, tipo select, update, insert, delete, para vocês conseguirem trabalhar com essas queries, né? Então aqui, se eu der um preview, ele vai trazer para mim o Carlos Augusto e a Maria Aparecida. Eu tenho que criar essa conexão, então ela está criada aqui, ó, dados 1. Se eu vier e dar um edit, ele vai abrir para mim a janela aqui, que é uma conexão skleron, né, e o lugar onde está o meu banco. E aqui ele mostra na tela, e aqui embaixo é o data grid, e eu gravo no banco. Aqui no caso eu estou gravando no mesmo banco, ou seja, na mesma conexão, na mesma tabela, e eu só estou inserindo aqui os nomes, sobrenomes e idade novos, entendeu? Mas eu poderia pegar esses valores e salvar em outra tabela, em outro banco, ou qualquer coisa do tipo. Aqui eu decidi, para não ficar criando mais tabelas e mais coisas, salvar no mesmo banco e tabela. Tanto que aqui eu nem salvei, ó, o banco está com os dados iniciais. Então a gente vai fazer isso agora, a gente vai pegar esses dois caras e salvar mais dois caras. Então aqui, ó, vocês podem ver, aqui gerou o Carlos Augusto e a Maria Aparecida, né? Se eu mostrar na tela tem os dois, né? Maria Aparecida e Carlos Augusto. E aqui, se eu olhar no banco, atualizar, ele inseriu para mim o Antônio Carlos e a Josefina Augusta, que são os valores que veio aqui desse mapeamento de campos, tá? Então, para finalizar aqui nossa aula, a gente vai dar uma olhada em protocolos, né? Não vou falar de todos os protocolos HTTP, mas do STEP HTTP para a gente puxar informação de requisições web. Então, aqui, para iniciar esse STEP, eu tenho uma URL, né? Que é uma API pública nesse site JSON Placeholder. E aqui eu tenho o REST Client, que está coletando essa URL através de um GET. E aqui está retornando para mim um output, o HTTP status. E vai mostrar para mim na tela, né, que tá, o HTTP vai mostrar o output, o HTTP status. Aqui, diferente de toda informação, essa informação ela vai vir com uma chamada só. Então, por exemplo, se é o JSON, ele vai vir um JSON. Se é um XML, ele vai vir um XML. E aí eu tenho que tratar esse cara. Eu tenho que pegar o que veio e pegar, por exemplo, um XML input ou um JSON input e transformar essa informação para eu ter ele em coluna, tá? Mas isso também é um processo que pode ser feito. Então, se eu executar aqui, vocês vão ver aqui para mim que ele trouxe o HTTP status igual a 200 e o output dele é um JSON. Ó. Então, ele tem esse JSON. Aqui eu já nem completei para a gente ter esse output. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse JSON input, ó, ligar ele aqui na saída. Tá? O source está vindo do output, então a gente pode pegar aqui esse JSON está vindo de outro lugar. E o fields, né, a gente vem aqui select fields, ele vai pedir aqui um caminho, né, a gente não tem, eu vou até criar aqui, ó, para a gente ter mais fácil, tá? Então eu vou vir aqui, vou gerar um documento de texto, JSON teste, pode ser um TXT mesmo, não tem problema, eu pego o formato que está vindo. E aqui a gente vamos pegar o arquivo, né? Então,
Vamos aqui em Browse. Mais fácil. Vamos pegar aqui, ó, direto do diretório atual. E o nome dele lá, que é jsontest.txt. A gente adiciona. Vê se... Ah, não vai vir porque a gente não escolheu. Vamos ver se está detectando. Então está detectando um arquivo, ó. Então agora a gente acha que consegue dar os fields. Então realmente deu os fields, vamos pegar tudo. Pegamos, ó, então está vindo tudo certinho. Então a gente pode voltar aqui e ligar o output e esse cara automaticamente desliga. Então vamos testar agora se a gente consegue transformar isso em colunas. Então aqui, ó, ele pegou do HTTP e temos os nossos 4 colunas, que é o que veio aqui do nosso JSON. Ó. Então vocês podem ver como a gente consegue trabalhar com os dados, tá bom? Então por enquanto é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Eu espero trazer mais conteúdo aí do Pentaho para a página, tá? Inclusive um conteúdo muito interessante aí de utilizar o Pentaho como uma ferramenta de mensageria. E por enquanto é isso. Espero que tenham gostado. Deixem nos comentários, se inscrevam, curtam e até mais.